Estamos de volta, para darmos continuidade ao nosso estudo, visão panorâmica da Bíblia. E hoje o nosso grande objetivo é estudar as cartas conhecidas como pastorais. E elas são assim denominadas simplesmente porque ela foi escrita para jovens pastores, Timóteo e Tito, e elas foram escritas para dar orientação a eles acerca de como conduzir uma igreja, como eles deveriam cuidar de si mesmos, como deveriam conduzir essa igreja, como deveriam lidar com as várias classes de pessoas na igreja, como senhoras, como mulheres, como jovens, como homens. Então, todas essas instruções práticas foram dadas a esses dois jovens, Então, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo e uma para Tito. Timóteo estava pastoreando em Éfeso e Tito em Creta. Essas 3 cartas, então, elas possuem unidade e são estudadas assim em conjunto, porque elas têm essas particularidades, Foram enviadas a pessoas específicas com responsabilidades ministeriais muito explícitas, Então, aqui na primeira carta, Paulo vai levar Timóteo a lutar pela fé e refutar falsos ensinos. Vocês têm me ouvido falar muito sobre falsos ensinos e essa ideia está muito clara e explícita nas cartas do apóstolo Paulo, e nós continuamos a ter falsos ensinos até os dias atuais e cada vez de forma mais intensa, não é? Então, e ainda além disso, o apóstolo Paulo vai falar das qualificações espirituais e pessoais que devem ter obreiros, líderes que estão à frente da obra do Senhor, e vai falar muito também, como eu já disse, de falsos ensinamentos. Se nós quisermos fazer um esboço da carta, então depois das saudações ali nos versículos iniciais, ele vai fazer um anúncio do evangelho, vai falar sobre a organização do culto ali no capítulo 2, Vai falar sobre bispos e diáconos voltados para as qualificações espirituais e pessoais dele ali no capítulo 3. E o papel pastoral de Timóteo, como ele vai se relacionar então com os vários grupos da igreja, que está lá no capítulo 4, e os verdadeiros e falsos ensinamentos lá no capítulo 6, não é? Então, aqui eu gostaria de destacar nessa carta sobre a questão dos falsos ensinamentos, não é? Lá no capítulo 4 está escrito assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada significa endurecida. A consciência já se endureceu, e quando a consciência se endurece, perde-se a noção do pecado, perde-se a noção do profano e do santo. Então, como que alguém se apostata da fé? É alguém que continua falando sobre o nome de Deus, fala em nome de Deus, mas a vida dele está completamente fora dos parâmetros estabelecidos pela Bíblia. Então, nós devemos ser muito cuidadosos com a nossa vida espiritual. A Bíblia nos recomenda para nós orarmos sem cessar e para nós meditarmos dia e noite nesta palavra. São felizes, bem-aventurados os que meditam dia e noite nessa palavra, e eles serão
então como árvores plantadas junto aos ribeiros, conforme nós vemos lá em Salmos, não é? Então, se eu conheço bem essa palavra, eu não vou dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Conforme nós vamos ver ainda nas cartas de Pedro e de Judas, nós vamos ver características desses homens que falam mentiras, não é? Eles usam o evangelho para se enriquecerem, não é? Então, eles vão falar mentiras, doutrinas de demônios, mas que são palavras que mexem com o ego dos ouvintes e não exigem mudança nenhuma em quem está ouvindo. Aí as pessoas então gostam dessas palavras, né? Porque não exige renúncia nenhuma, né? E elas estão aptas, segundo o entendimento delas, a estarem em Cristo sem nenhum tipo de mudança, não é? Mas eu tenho mostrado para vocês que não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos uma vida que não se desvincula, da nossa vida espiritual não se desvincula da nossa maneira de viver, não é? Aqui em Timóteo diz, lá no capítulo 6, versículo 11, que um homem de Deus segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, Paulo também exortou muito Timóteo a não desprezar a autoridade que Deus havia dado para ele, né? Timóteo era jovem e era um pouco tímido, então Paulo fala para ele, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Ensine essa palavra, né? Não deixe de ser usado por Deus, né? Porque você foi escolhido por Deus para realmente ensinar essa palavra. E a segunda carta de Paulo a Timóteo vai falar acerca depois das saudações iniciais, como de praxe, né? Vai sempre desafiar aqui a lealdade ao Evangelho, que está aí no capítulo 1, do 3 ao 18, a coragem em face do sofrimento, a lealdade à palavra de Deus, e instruções pessoais e bênção final. Então aqui o apóstolo Paulo instrui Timóteo a ser um bom soldado de Cristo, né? E diz, olha, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo, né? E ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então falou, olha, Timóteo, seja um bom soldado, não se embarace com coisas desta vida e simplesmente milite aí a favor de Jesus Cristo. E também, Timóteo, você procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, né? Manejar bem é quem domina a palavra, tem conhecimento da palavra e lida com essa palavra com facilidade. Então o obreiro, ele precisa ter domínio dessa palavra e precisa ensinar essa palavra a outros para que também ensine a outros, né? E além disso, instrui aqui no capítulo 2, versículo 1, para que ele se fortifique na graça que há em Jesus Cristo. E é aqui para Timóteo também que tem aquele versículo muito conhecido, né, e importante, que diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
não é? Então, toda a Escritura, por isso que nós estamos vendo essa visão panorâmica da Escritura, essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, não é porque tem essa nova aliança que a antiga aliança foi desprezada, não. Toda a Bíblia é proveitosa. Nós aprendemos com os erros dos israelitas, com o fracasso da nação de Israel. Nós aprendemos e somos exortados a não fazer como eles fizeram, né? E também nessa segunda carta, lembrando que quando Paulo foi preso em Roma, ocasião que ele escreveu aquelas cartas da prisão, que nós já falamos anteriormente, depois ele foi solto e a Bíblia não relata mais, mas nós ficamos sabendo por meio de historiadores que aí ele foi solto, tudo indica que ele chegou até a Espanha e depois foi preso novamente, num período de muita perseguição à igreja. E quando ele escreveu essa carta aqui, a segunda carta, ele estava preso, então, novamente, e dessa vez ele estava próximo realmente de partir para a eternidade, né? Que é a carta que ele fala: combati o bom combate, não é? Acabei a carreira, guardei a fé. Então aqui ele estava mesmo prestes a morrer. E ele é muito enfático em questões de falsos ensinamentos, né? Que são ensinados por homens amantes de si mesmos, gananciosos. E eu gostaria de também dar ênfase nisso, porque eu, como professora dessa palavra, né, tenho a mesma preocupação do apóstolo Paulo, de ensinar aquilo que é a verdade da palavra, para que as pessoas não creiam em mentiras, não é? Então, olha, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, não é? Então, nós devemos nos afastar de pessoas que parecem ser piedosas, tem a aparência de piedade, mas a vida delas nega a santidade que é exigida pela palavra do Senhor, não é? E, finalmente, a epístola escrita a Tito, né, depois das saudações iniciais, fala para Tito designar, né, líderes para a igreja e também ensina sobre os diversos trabalhos aí com grupos diferentes, faz as exortações finais e finalmente a conclusão. Aqui nesta carta eu gostaria de destacar aquilo que o apóstolo fala aqui no capítulo 2, que diz: olha, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, né? Castas significa que tem pureza, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade,
linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha, o que é o ornamento da doutrina de Deus, né? São as nossas boas ações, né? Como os homens mais velhos devem viver com sobriedade, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes, a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos. Isso para que haja uma família bem estruturada, bem organizada, mas aqui também fala para servos, não é? Então, o Evangelho não se desvincula da nossa vida prática, não é? Da nossa vida vivida no dia a dia. Eu revelo que Cristo vive em mim quando eu tenho uma vida marcada por uma vida que agrada a Deus segundo os preceitos. E aqui diz que até a minha linguagem é observada por Deus, né? A minha linguagem precisa de ser sã e irrepreensível também. Então, esses são os conselhos e as orientações que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e a Tito, e claro, nós cremos que essa carta deve ser muito bem observada por todos aqueles que são dirigentes de igreja, não é? Que assim como Paulo instruiu Timóteo a dirigir bem a igreja de Éfeso e Tito a igreja de Creto, nós entendemos que o mesmo apóstolo instrui a todos os pastores da atualidade a instruírem bem o povo de Deus que continua congregando-se em igrejas, não é? Em templos nesse caso, porque também nós conhecemos que nós é que somos verdadeiramente o templo do Senhor. Então, muito obrigada, até a próxima!